Bem, o tema desta mensagem hoje, ela é inédita, e ela diz assim, apenas de ouvir falar. E nós vamos ver hoje a história da prostituta Raabe, que teve o seu nome colocado na genealogia de Jesus. Então vamos lá. Essa história começa em Josué capítulo 2, no verso 1, que diz assim, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Essa história acontece depois que Moisés já havia morrido, depois que o povo de Israel já havia atravessado o Mar Vermelho. A gente vai ver um monte de coisa que aconteceu, e agora eles iam começar a conquista das terras que Deus havia prometido. Então aqui, nós temos aqui, Josué manda 2 espiões para examinar a terra prometida, e eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Aqui está no Velho Testamento. Olha o que o Novo Testamento diz em Hebreus capítulo 11, no verso 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Mais um também, Tiago capítulo 2, no verso 25, ela também é citada. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Então nós vemos que a importância desta mulher, que era uma prostituta, se chamava Raabe, a importância dela, a ponto dela ter sido citada no Novo Testamento algumas vezes e ter feito a diferença. Então vamos lá. A história dessa prostituta chamada Raabe, que fez parte da linhagem de Jesus, ocorreu dentro de uma das mais conhecidas histórias da Bíblia, na queda das muralhas de Jericó. Quando Josué assume, a primeira cidade que eles vão conquistar é Jericó. E isso se dá enquanto eles estavam na cidade de Jericó. Antes disso, antes de adentrarem na cidade, o povo de Israel, a gente vai ver lá no comecinho, estava sofrendo nas mãos dos egípcios. E aí então eles clamam a Deus, Deus levanta Moisés como libertador do povo, só que Moisés ele não entra na terra prometida por Deus, ele morre antes. E aí o seu sucessor, chamado Josué, que toma posse. Josué, que havia sido preparado para suceder Moisés, assume a conquista então da terra prometida. E agora ele, Josué e todo o povo de Israel estavam diante da conquista da primeira terra, que era chamada a terra de Jericó. Olha que interessante, Moisés havia enviado antes, lá quando eles estavam lá, já Deus havia prometido a terra, havia enviado 12 espias para espiar, para verificar a terra prometida. E dentre eles estavam quem? Esse Josué, que agora era o líder, e Calebe. E somente Josué e Calebe é que voltam com um relatório positivo, com uma missão, uma visão otimista da terra. Quando Deus fala para Moisés que ia dar a terra, Moisés envia 12 pessoas, 12 homens para ver. Só Josué e Calebe voltaram, nossa, aquela terra é nossa, os gigantes que estão lá são intrusos, o negócio é nosso. De 12, 10 voltaram arrasados. Fala, pelo amor de Deus, como que Deus tem coragem de mandar? Aquela terra está cheia de gigante, aquele lugar não é para nós, aquilo ali vai ser impossível. Vocês vão ver o que vai acontecer. Os espias voltaram apavorados de lá. Então vamos pegar de novo a história de Raabe. Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Josué agora, então, após a morte de Moisés, ele assume e aí ele fala, agora a gente vai ter que espiar a terra. Como ele havia sido um dos 12 enviados por Moisés e ele viu que aquele monte de homem deu confusão, ao invés de ajudarem a Deus, atrapalharam, só ele e Calebe, o que ele fez agora? Ao invés de mandar um monte, ele manda só 2 espiões. E como que ele manda esses espiões? Secretamente. Por quê, meu irmão? Josué aprendeu que muita gente atrapalha. Josué aprendeu que às vezes a gente está no meio de... Quem está no meio de todo mundo não está em ninguém.
E ele viu que aquele monte de gente arruma confusão. Olha aqui para mim, não é todo mundo que tem que saber dos propósitos de Deus na sua vida. Muita gente atrapalha. Todo mundo vai ver o que Deus fizer, mas junto comigo tem que estar as pessoas de extrema confiança. Josué falou, da outra vez eu fui no meio daquele monte de homem, voltou todo mundo perdido, apavorado, agora eu quero só 2. E 2 de confiança, e 2 homens que vão lá de verdade para cumprir o propósito de Deus, secretamente, não é para avisar todo mundo não, porque senão vai dar problema. E outra coisa que eu quero deixar aqui, eles foram na casa, opa, o que aconteceu? Caiu? Aqui, já voltou. Eles foram na casa, olha, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite, os 2 espias, presta atenção no que eu vou te falar. Os espias não foram para dormir com a prostituta. Eles foram para dormir no local para pousar à noite. Olha aqui para mim agora algo muito sério que eu quero falar para você. O ambiente que você frequenta não pode te fazer pecar. Como você tem se comportado no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa, na rua, na vizinhança, porque agora vai chegar as festas de final de ano da família. Os crentes vão se revelar ou vão dar um bom testemunho? Ah, mas eu estou no meio da minha família. De novo, o ambiente que você frequenta não pode te fazer pecar. Aqui, Josué envia 2 espias, estrategicamente eles vão dormir num prostíbulo de uma prostituta chamada Raabe. Mas eles não foram para dormir com prostituta para dar mau testemunho, para o diabo pegar. Eles foram lá para cumprir um propósito de Deus. Está dando para entender? Vigia onde você anda. Ah, pastora, não, e não é essa coisa, né? Muitas vezes a pessoa que foi liberta das drogas, eu quero ir lá na bocada de evangelizar. Só se Deus mandar. Se Deus não mandar, você não vai, senão você fica lá. Agora meu propósito é ir no bar, porque eu fui liberto. Deixa Deus te enviar, mas quando Deus te enviar, não fique por lá. Deus pode nos enviar, irmão, até nas profundezas do inferno, se Ele quiser. E a gente tem que sair dali intacto para ir para o céu. Amém? Então, eles foram, porque todo mundo fala, nossa, mas foi na casa da prostituta? Foi, mas não dormiu com elas. Dormiram lá para passar a noite e vocês vão ver o propósito que Deus tinha lá. E olha que tremendo, uma linha fina, porque se eles fazem coisa errada, a história acabava aqui agora. Olha como é importante, 2 pessoas só que Josué confiou para mandar. Deus tem enviado eu e você para muitos lugares porque Ele acredita em nós. Ele acredita que nós vamos pisar glorificando o nome do Senhor. Olha lá, Josué capítulo 2, vamos continuar a história, verso 2 e 3. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Olha só isso aqui. Então, os 2 espias chegaram, dormiram no prostíbulo lá de Raabe. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar na terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. A prostituta Raabe era tão conhecida que até o rei sabia dela. Esse rei também, só o sangue, né? Aí ele fala assim, manda falar para Raabe, que eu tô claro que tinha, né, a Rádio Peão, os fofoqueiros de plantão, falou, chegaram 2 homens que ninguém conhece, 2 espias ali, pelo jeito é lá de Israel, é lá de Josué, estão dormindo lá no prostíbulo da Raabe. Ele mandou um recado para ela e falou assim, olha, manda avisar para ela, mandar embora esses homens. Então, Raabe era conhecida até pelo rei, e o rei, sabendo, fala assim, vamos embora. Era como se fosse um presidente, um governador, né, alguém com um cargo importante, porque ali era a monarquia, era o rei, mandar embora. Será que ela obedeceu? Será que ela mandou embora? Olha aqui, Josué 2, 4, 5. Mas a mulher tinha escondido os 2 homens e respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham visto. Assim, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez vocês os alcancem. Quando os súditos do rei vieram falar, olha, o rei mandou falar que entrou 2 homens aqui, é para você mandar esses homens embora. Ela falou assim, olha, de verdade entraram,
mas eu já pus para correr. Vão atrás dele que talvez vocês os alcancem. Mas, na verdade, ela que tinha mentido e omitido. Ela não tinha mandado eles embora. A Bíblia diz que ela tinha escondido estes 2 homens. Ela não ficou com medo do rei. Ela não teve medo do rei descobrir que ela tinha escondido estes 2 homens. Não. Por que será? Como que ela não tem medo? Se o rei mandaram falar que tinha entrado gente lá, ela falou, não, eu mandei eles embora, eles já bateram no pé. Vamos ver. Ela, porém, Josué 2:6-7, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. O que ela fez com aqueles homens? Ela os escondeu sobre os talos de linho. Os perseguidores, a mando do rei, falaram, então você já mandou eles embora? Já, pode falar para o rei ficar tranquilo que eles já foram embora. Não vou fazer mais nada, fica despreocupado. Mas na verdade aqui ela mentiu e ela escondeu estes homens. Agora, por que Raabe haveria de esconder espias israelitas? Raabe não era israelita. Raabe não tinha casado com nenhum israelita. Raabe não era hebreia. Raabe não era de Israel. Raabe não tinha nada a ver com eles. A troco do quê? Desobedeceu uma ordem do rei que sabia que ela tinha escondido. Como que ela vai esconder 2 intrusos que ela nem sabia de onde era dentro da sua casa? O que leva uma mulher prostituta, conhecida do rei, proteger 2 homens que ela nunca tinha visto? Por que ela faz isso? Nós vamos ver a explicação. Josué capítulo 2, no verso 8, diz assim: antes dos espiões se deitarem, eles estavam no terraço escondido, os homens do rei foram embora, aí ela, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, Josué 2, 9 e 10, presta atenção nisso aqui, gente. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos 2 amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Presta atenção, ela estava diante de 2 homens de Israel. Ela chega para eles e fala assim, porque eles também falaram, essa mulher escondeu a gente, ela não teve medo da ordem do rei de mandar a gente embora? Não. E olha o que ela falou, eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Nós ouvimos falar de vocês. Amados, como que ela tinha ouvido falar? Ela era uma prostituta e certamente no local dela de trabalho, ela devia receber os homens que andavam por lá e começaram a comentar. Nós estamos sabendo que tem um povo aí, um tal de Deus aí, Senhor, que abriu o Mar Vermelho, que derrubou, né? Que eles não passaram fome, eles não passaram sede. E a Raabe só de antena ligada. Eu escutei falar do povo de vocês. Olha, eu escutei falar do Deus de vocês. E isso acabou trazendo até medo, pavor aqui no nosso meio. O temor no coração de Raabe veio apenas de ouvir falar de Deus. Ela não andou com eles, ela não viu nenhum milagre acontecer, ela apenas ouviu falar. E ela falou, vocês 2 são os homens daquele Deus que abriu o Mar Vermelho? Vocês 2 são os homens daquele Deus que bateu na rocha e saiu água? Vocês 2 são os homens daquele Deus que derrubou codorniz, derrubou carne quando o povo pediu, para que estava com fome? Raabe não havia visto nada, mas teve fé apenas de ouvir falar de Deus. E a fé dela foi tão tamanha que ela temeu
e tremeu, porque no coração dela ela podia falar, olha, não tenho nem aí, vocês que se virem com o Deus de vocês. Mas ela falou, eu estou recebendo aqui agora 2 homens daquele Deus que tem todo o poder. Olha isso aqui, meu irmão. Veja a diferença do povo de Israel. Números capítulo 14, no verso 2. Deus já tinha feito muitos milagres, eles oraram, Deus tirou eles do Egito, Deus levanta Moisés como um libertador. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. O povo viu o mar vermelho se abrir, o povo teve fome e Deus enviou, codornizes caíam do céu, caía pão do céu que era o maná, abriu água da... Quer dizer, ninguém trabalhava, ninguém fazia era nada, eles só caminhavam numa terra prometida e Deus fazia tudo. E chegou um determinado momento que eles viram para Deus e falam assim, quem dera a gente tivesse morrido no Egito, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui com o Senhor. Olha a outra, de Números 14, 3. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Esse aqui eu estou falando do povo que era de Deus. Do povo israelita que andou com Deus, que seguiu Moisés, que orou a Deus, que pediu a libertação. Esse era o povo que orou a Deus por um libertador, estavam sofrendo no Egito e Deus levanta Moisés. Esse era o povo que viu com os olhos, eles não ouviram falar, eles viram o mar vermelho se abrir e passaram em terra seca. Viram água jorrar da rocha quando tiveram sede. Viram carne de codornizes caírem do céu quando eles tiveram fome. Olha Deuteronômio 29, 5, o que Deus fazia no meio desse povo? Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Tudo crescia, eles não percebiam. Olha aqui para mim, o povo que era de Deus, não percebia o poder de Deus no meio deles. Precisa vir uma mulher prostituta de outra nação, que nunca conviveu com Deus, mas veio de ouvir falar e trouxe fé no seu coração. Eu quero perguntar para você, sabe o que aconteceu com esse povo que murmurou e que não creu? Que andava com Deus, que viu tudo que Deus fez, que clamou, Deus ouviu a oração, tirou eles do Egito, que era o mundo, trouxe eles para o propósito de Deus, abriu o mar vermelho, fez milagre, Deus se manifestava no meio deles, fizeram um monte de coisa. Sabe o que aconteceu com esse povo que só reclamava? Números 32, 11 e 13, olha isso aqui. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, verá a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram ao Senhor com integridade de coração. Olha o 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. O que era para levar 40 dias, levaram 40 anos. Pastor, por que eles levaram 40 anos no deserto? Porque Deus falou, enquanto o último que murmurou não morrer, ninguém entra na terra. Por isso que levou 40. O último morreu. Olha o que Deus falou. Somente os meninos abaixo de 20 anos e Josué e Calebe que vão entrar. Cadê? Ainda tem vivo? Deserto. Prova. Olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Enquanto a gente murmurar e reclamar da vida, nós vamos ficar assim, ó. Eu não sei porque que minha vida não sai do lugar. Eu estou indo na igreja todo dia, nada acontece. Eu não aguento mais. E nós somos o povo, igual o povo de Israel. Nós servimos a Deus, nós temos experiências com Deus. Nós sabemos o poder e o mover de Deus na nossa vida. Nós não somos como o povo do mundo que está ouvindo falar do que Deus tem feito. Eu e você estamos aqui.
na presença do Senhor, na casa de Deus, a gente não percebe o que Deus tem feito nas nossas vidas. Se eu perguntar para você agora, meu irmão, qual que é o teu problema? Meu irmão, eu vou orar, né? Não é para levantar agora, vou fazer uma simulação. Vem todo mundo aqui para frente, quem está com um problema, uma causa. Vai vir todo mundo da igreja, vai sobrar cadeira. Agora se eu perguntar, quem aqui tem coisas para agradecer? Peraí, agradecer, deixa eu pensar, o que eu tenho para agradecer? Como que é mesmo? Não lembro. Porque a gente não lembra nem o que tomou de café da manhã. A gente não lembra que acordamos vivos hoje de manhã. A gente não lembra que a gente está aqui dentro da igreja são e salvo, seguro. A gente não lembra que o Senhor está nas nossas vidas nos abençoando. Será que a gente se esqueceu de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas? Será que a nossa vida é só reclamar e murmurar? Porque eu não aguento mais, está chegando o final do ano, olha a nossa fala. Nada acontece, essa prova, essa luta. Estamos vivendo com Ele. Nós estamos parecendo essa tela aqui, ó. Proposital, gostei agora parou. É isso aqui, ó. Uma hora pisca, uma hora apaga. Uma hora está bem, outra hora está mal. Olha a nossa vida aqui, Jesus, o Senhor foi demais agora. Olha nós aqui, ó. Check, ticks, input, signal. Nós estamos desse jeito. Checa o sinal, checa o sinal, checa o sinal. Cadê os irmãos? Agora estão na igreja glorificando. Aí acontece um contratempo, é mandado embora. Onde já se viu Deus me deixar mandar embora do serviço bem na semana do Natal? Eu estou na igreja todo dia, eu vou no Tadel. Onde já se viu? A gente só reclama. Aí Deus falou, peraí. Estou fazendo tudo no meio deles e não estou sendo o suficiente? Começaram a rodar no deserto. Deus, esse deserto não acaba. Presta atenção. Deus, esse deserto não acaba. Deus falou, mas enquanto não morrer o último que murmura, ninguém sai daqui. A hora que morreu o último, ficou só os jovens, as crianças. Por que jovens? Porque na época eram crianças, ninguém sabia de nada, e criança é inocente. E os dois que creram. Deixa eu perguntar para você no meio da tua casa, quem está crendo? Ou, não, pastora, eu tenho esse peso de só eu ser crente na minha casa, não aguento mais. Olha aqui para mim, Deus não precisa de muita gente para fazer a obra, Deus precisa só de você na posição e todo mundo vai ser salvo. Aí, olha aqui, de repente os dois espias de Josué estão diante de uma mulher, olha isso, prostituta, a Bíblia é demais, né? Que não era israelita e que creu mais do que aqueles que andaram com Deus. Eles chegaram para a mulher e falaram, a troco do quê que você está protegendo a gente? Ela falou, pelo amor de Deus, eu ouvi falar do Deus que vocês servem. Eu estou sabendo que o que Ele tem feito, quer dizer, na cabeça dela, ela devia falar, gente, porque vocês são um povo mais feliz e maravilhoso dessa terra. Vocês são o povo mais protegido dessa terra. Mal sabia ela que mais da metade já tinha morrido, murmurando, incrédulos. Vocês sabiam que as pessoas do mundo têm olhado para nós, a igreja do Senhor Jesus, vendo a gente como o povo mais feliz da terra? E tem gente dentro da igreja do Senhor Jesus perecendo, querendo se matar, querendo sumir? As pessoas do mundo não têm propósito. E vem a gente falando, eu daria tudo para ter a vida que eles têm. E aqui dentro tem gente reclamando, murmurando de cara feia. Eita Jesus. Olha o que Raabe fala, né? Veja a fala de Raabe em Josué 2:10. Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. Ela não viu, ela ouviu. Estou sabendo. E tinha gente que batucou, né? A Miriam, quando acabaram de coisar o mar, daqui a pouquinho já estava murmurando e reclamando de Deus. Essa daqui, essa prostituta, essa mulher, eu estou sabendo, viu? E eu achei isso demais. Ela não viu o Mar Vermelho se abriu, mas ela teve mais fé do que os que presenciaram o milagre. Olha como continua essa história, Josué 2:11. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Olha ela falando. Ninguém aqui tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela falou, olha, nós estamos apavorados.
Eles não sabiam. E os espias, eu creio que os espias, ainda bem que Josué mandou gente boa, né? Eu creio que os espias falam assim, vocês estão com medo de nós, mas teve gente que morreu porque não acreditava. Você está com mais temor a Deus do que a gente que vivenciou. Olha aqui para mim, meu irmão. Nós vamos hoje, em nome de Jesus, colocar a nossa vida cristã de verdade no altar do Senhor. Chega da gente fazer brincadeira, chega de fazer mimimi na presença de Deus. É barganha, parece que isso aqui virou uma loja. Estou falando como a igreja como um todo. Se Deus não me der, eu saio. Se eu não casar, eu desvio. Se Deus não fizer, e se Deus não fizer, a gente vai para onde? As pessoas estão necessitadas de um Deus que não é um Deus que dá carro, que dá casa, que dá emprego, porque isso o mundo também tem, às vezes até mais que nós. Mas elas estão precisando de um Deus que salva, que transforma, que ama, que cura. Esse é o Deus que preenche o vazio do nosso coração. O Deus que chega para mim e para você e fala, você pode ter 10 carros, 50 casas, mas se você não tiver a minha presença, você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. E aí você vem e você fala, nós sabemos o segredo da felicidade. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, já diz Lucas, mas naquilo que Deus representa para mim e para você. E deixa eu te questionar nesta manhã. Hoje eu estou empolgada, fazia tempo que eu peguei essa palavra, já estava fervendo no meu coração. Quem é Deus para você? Ai, pastora, quase que eu nem vim hoje, porque eu estou todo desanimado. Porque está chegando o final de ano, esse ano foi tudo do mesmo. Olha aqui, o ano do mesmo jeito que você está terminando com paz, com saúde, na presença de Deus, é isso? Esse ano que está sendo horrível? Hoje eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi era o meu menininho que ficava aqui, o Lucas, sentado de lado. Aí eu chegava, ela lá, porque não tem mais ninguém agora para mexer, né? Aí ele, daqui a pouco ele vinha, Sora, Sora. Ele não entendia quase nada do nosso mundo, não sabia conta para pagar. Ele só entendia de uma coisa, que ele amava Jesus. Os pais dele estão aqui, a Cátia, pastora Cátia e o pastor Rogério, que são nossos pastores do Morro Doce. A primeira pessoa que entrou na nossa igreja foi a Cátia e o Lucas. Eles são o número 1. Ele não andava, ele não falava. Deus fez esse menino andar, fez esse menino falar. Você conversava com ele, era sempre as mesmas. Quero ir para a igreja. A Cátia e o Rogério falou, às vezes ia lá, né? Por exemplo, lá em Olímpia, lá na piscina, andando. Mas, Tati, e a igreja? E ele não queria pregar, ele não queria aparecer, ele não queria estar no púlpito, ele não queria cargo. Ele queria estar na presença de Deus. E a gente tem a presença dele. E muitas vezes estamos terminando esse ano. Estou mal. Não aguento mais. Olha a fala do crente. Eu estou falando de crente. Hoje é para crente. Não aguento mais. Estou mal. Deus não faz nada na minha vida. Oh, vida horrorosa. Antes eu tivesse ficado aonde? Lá na bocada? Ficado aonde? Lá no meio das drogas, morrendo de overdose? Lá no meio daquela turma falsa que queria aprontar com você? Você tem saudade disso? O povo aqui estava com saudade. Vou até pôr no outro culto. Saudade de comer cebola, alho. Quem tem saudade de comer cebola, alho, melão que não tem gosto? Saudade de sofrer. Ou você esqueceu? A gente se esquece de onde Deus nos tirou. É que hoje a gente tem tudo e viramos filhos mimados. E a gente acha que o evangelho é assim, clique. Ah, eu quero agora, porque geração micro-ondas, né? Você põe, onde já se viu colocar uma comida em 50 segundos, essa comida está quente para você comer? Então a gente acha que a fé também é assim. E quando não acontece do jeito que eu quero, eu me revolto contra Deus. Raabe reconhece que só o Senhor é Deus, sem nunca ter andado com Ele. Ela apenas ouviu falar do Deus de Israel e creu de todo o seu coração, a ponto de ter medo de fazer mal para os 2 homens judeus. Às vezes a gente vai visitar alguém, a turma até xinga a gente, fala mal da gente. Não é só de mim, do Júlio não, de outros líderes aqui. A turma não tem medo não.
Tem gente do mundo que tem mais respeito e referência do que quem está no meio da casa de Deus. Olha isso. Em outras palavras, ela foi contra a ordem. Ah, mas e por que ela mentiu? A mentira, o pai do diabo é a mentira. Mas ela não era convertida? A vontade de ajudar era tanta que ela falou, eu não mexo com esses homens. Porque depois ela começou a ter princípios. Agora nós somos indesculpáveis porque nós temos já um princípio. Que fé que é essa da Raabe, hein? Que só ouviu falar. É a fé que agrada a Deus. E vou te falar algo muito profundo. Guarde isso no seu coração. A fé que agrada a Deus, ela não precisa de sinais, de experiências, de maravilha. Eu quero sentir o que eu nunca senti antes. Você nunca vai sentir. Eu quero ver o extraordinário acontecer na minha vida. E caiu a caneta aqui agora. Sabe o que é extraordinário? É a tua vida simples e comum, que se você perder, você vai ter saudade. Sabe o que é? E a gente está sempre, porque agora virou moda, eu quero o extraordinário, eu quero viver o sobrenatural como se eu nunca... E a gente está todo dia nessa angústia e perde momentos... Sabe o que a Cátia e o Rogério têm saudade? De vir com o Lucas aqui na igreja, descer a rampa, ele sentar. Isso era vida comum. De estar no carro, de falar que quero ir para a igreja, sim ou não? Você já percebeu que quando as pessoas morrem, a gente não fica, ai, mas eu vivi o extraordinário. Não, você tem saudade do dia que você levantava, tomava café junto, do dia que a gente brigava. É assim ou não é? Isso é extraordinário. Extraordinário é você poder levantar todos os dias cedo, você ir trabalhar, se você assim está empregado. Se você não está empregado, extraordinário é você levantar, procurar emprego, crer que o teu Deus vai fazer o melhor na tua vida. É você chegar em casa, você ter teu esposo, seus filhos. É você vir pegar... Hoje de manhã, às 9h15, nós estamos vivendo o extraordinário de Deus. Às 9h15 da manhã desse domingo, na presença de Deus, um domingo maravilhoso, cheio do poder de Deus. Isso é extraordinário. Isso aqui é extraordinário, porque tem gente nessa hora morrendo, indo para o inferno e não conhecendo a Deus. Para com essa bobeira. Ai, eu quero... Nossa, algo que eu nunca vi, isso nunca vai acontecer. Isso é palavra de coaching, sei lá o quê. Motivacional. O extraordinário é a minha vida na presença de Deus. São as coisas simples, que se a gente perde, a gente tem saudade. Eu nunca vi ninguém que morreu falar, ai, que saudade do dinheiro da conta dele. Ai, que saudade. Não! A turma fala, gente... Eu devia ter ficado mais tempo com meu filho. Eu devia ter ficado mais tempo com meu pai, com a minha mãe. Eu devia ter gasto mais tempo com meu marido, conversado. Aí a pessoa se arrepende do quê? Trabalhei demais, fiz demais. Porque as coisas simples a gente está deixando passar. E nessa manhã Deus está chamando eu e você para viver. Você quem quer viver o extraordinário de Deus? Extraordinário é a tua vida simples, que glorifica o nome do Senhor. Quer coisa mais extraordinária do que isso? Você não, olha aqui, entendam bem, pelo amor de Deus. Deus tem casa própria, e é muito bom quando a gente não paga aluguel, carro, viagens, tudo que maravilha. Mas isso passa. Isso aí é adendo. Eu não quero perder o extraordinário de Deus na minha vida. Irmãos, e eu tenho vivido isso há muito. Deus me deu essa revelação já há uns meses atrás. Eu acordar de manhã e falar, meu Deus, eu estou viva, meu Deus, olha, conversar com meu esposo, ver minha filha, até o cachorrinho, né, o Zuki, ir trabalhar no meu trabalho, quando a gente é xingado, tudo. Mas que extraordinário, a minha rotina é extraordinária, o meu dia a dia é extraordinário. Saber que na segunda-feira amanhã eu vou ter aqui, vir um Tadel na igreja. Saber que na terça-feira a gente está fazendo escola de casais, isso é extraordinário. Saber que na quarta a gente tem uma célula de pessoas que estão lá, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Eu não preciso pregar para a multidão, e lá vai ter gente que vai estar lá para me ouvir, para estar debaixo da minha liderança, compartilhar amor. A pessoa vai chorar, nós vamos estar juntos. Isso é extraordinário. Raabe não precisou de sinais. Você quer ter uma experiência agora? Deixa eu abrir o mar para você. Ela não quer fazer nada disso, eu creio. Olha aqui para mim. A gente não precisa ver, a gente precisa crer. E aí, olha lá, João 20, 29. Aí vamos até para o Novo Testamento, Jesus falando. Disse-lhe Jesus... Você crê porque me viu, falou para Tomé. Bem-aventurados os que não viram.
Deus, eu quero um sinal. Não, o Senhor tem que se manifestar poderosamente. Ele já está manifestado através do Espírito Santo que habita em você, para você que aceitou Jesus. Sabe o que é o mais extraordinário? O Deus Criador dos céus e da terra vinha habitar dentro de mim. E eu não preciso de sinal nenhum. Eu sei que Ele está aqui dentro. A palavra dele me garante. Sabe o que é extraordinário? É eu morrer como Luquinhas, como Jesus, né? Deus o chamou. E saber que esse menino está no céu. A gente aqui na terra sofre saudade. Mas ele, eu falei para a Cátia, esse menino quando chegou lá em cima, ele falou, se ele se deslumbrava com a terra, com a igreja, você imagina a hora que esse menino chegou no céu. Ele deve, eu falei, Cátia, esquece, não vamos nem ficar tristes, porque se pedisse para voltar, ele fala, de jeito daqui ninguém me tira mais. Porque se ele se deslumbrava, amava estar dentro da igreja, imagina na hora que ele chegou na moradia dele, gente. Será que nós estamos, sabe o que vai ser extraordinário? Eu chegar no céu, você chegar no céu. O brilho desse mundo se apaga diante dele. A glória dessa terra, sucesso, poder, nada é. Nada é diante da presença dele. Olha isso aqui. Tá. Romanos 10, 17. Não está indo. Reiniciando, esse computador é uma bênção. Júlio César, me ajuda aí. Dá aqui meu celular, deixa eu pegar a palavra aí. Não vai parar, não. Agora acho que é o meu, não sei o que aconteceu. Gente, hoje está só a graça, mas não tem problema. Essa é a nossa vida. Esses altos e baixos. Uma hora aparece na tela, uma hora sumiu. Uma hora o irmão bloqueia, outra hora cadê o irmão? Outra hora ele está presente. Não, é o meu. Renan, tem que esperar agora ele reiniciar. Cadê o irmão? Não, agora ele está deprimido, ele não vai atender ninguém. Por que ele não atende ninguém? Porque ele está chateado. Porque ele não arrumou emprego. Porque ele não vai ter dinheiro para roupa nova no Natal. Mais um Natal que eu passo desse jeito. Que jeito? Na presença de Deus? Mais um ano que nada aconteceu. Nada o quê? Realmente nada aconteceu. Você não morreu assassinado, sua família não foi sequestrada, realmente nada aconteceu. Ou precisa passar por isso para valorizar aquilo de bom que Deus tem feito na nossa vida? O sangue de Jesus tem poder. Uma mulher prostituta, conhecida pelo rei, quer dizer, o rei também dava umas andanças lá, né? Lógico, a ponto de mandar, fala para Raabe que eu quero que mande embora aqueles rapazes. De repente, chegam os dois homens que serviam um Deus, que ela ouviu falar, ela não precisou de prova. Dá uma prova que esse Deus é real. Não, agora fala para ele, mostra. Ela falou, não quero saber de nada, não quero entender nada. Eu acredito em tudo aquilo que estão falando deste Deus. Eu creio que tudo aquilo que Ele tem falado é verdade na minha vida e é real. Sujo o seu computador, Júlio César. Ele sabe que eu detesto. Meu Deus, até segurar assim, ó. Ju, meu Deus, deixa aqui ele carregar. Mas é o extraordinário. Ó, passar uma flanela, olha essa... Ju, eu falei, nossa, o que aconteceu? É sujeira, mas é tudo bem. Júlio César, quer ver? Vamos achar lá o de Romanos, para eu continuar. Levei um choque agora. Não, eu fiquei preocupada, falei, nossa, ele deve estar com um problema. Não, não é não. Só passar um pano. Ju, me aguarde. Você deu sorte que agora eu vou limpar para você seu computador. Você gostou, Ju? Deixa eu achar o Romanos. Olha, achei, pronto, vamos lá. Olha aqui. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqui não está falando que a fé vem quando dá sinal. Aqui não está falando que a minha fé tem que vir quando eu der 3 pulos. Aqui não está falando que a fé eu tenho que sentir. Aqui não está falando que todo culto eu tenho que chorar. Quem diz que culto é para chorar, meu irmão? Culto é para prestar atenção. A palavra tem que mudar. Porque enquanto você chora, você se emociona, você não sabe o que Deus está falando. Culto não é para ficar pulando de um lado para o outro. É ouvir e ouvir a palavra. Exatamente o que aconteceu com a Raabe. Como é que é?
tem um Deus que está fazendo isso? Eu não estou acreditando. Tem um Deus que abriu o mar vermelho, que deu água da rocha, que cuidou. Eu quero esse Deus, sem precisar de sinais e de experiências com Ele. Olha aqui Josué 2, 12 e 13. Agora, portanto, olha o que ela chega para esses homens e ela fala. Olha isso, irmãos, apenas de ouvir falar, e agora ela está diante dos 2 homens que serviam ao nosso Deus. Agora, portanto, jura-me pelo Senhor, que assim como eu os tratei com bondade, olha isso, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Aí ela fala assim, ó, deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha irmã e de suas famílias, e livrem-nos da morte. Na cabeça de Raabe, ela falou assim, é impossível o rei de Jericó ganhar essa batalha. Na cabeça de Raabe, ela falou assim, eu tenho certeza que o Deus de vocês que abriu o mar vermelho, vai entregar Jericó nas mãos de vocês, e eu quero estar junto com vocês nessa. Ela não podia ter falado assim, não, mas o nosso rei é poderoso, a gente tem um exército enorme, não, ó, vai embora, vaza daqui, porque vocês vão morrer todo mundo. Ela falou, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Deus de vocês vai conquistar essa terra, e eu quero estar junto com vocês. Aí, eu pus até aqui, Raabe acreditava mais nos espias, do que os próprios espias de Moisés, acho que até os espias que foram lá de Josué, falaram, gente, vamos levar essa mulher para pregar lá para o nosso povo. Que eles estão com mais fé em Deus do que a gente mesmo. Os 12 espias outrora que Moisés enviou, só Josué e Calebe voltaram maravilhados, os outros 10 queriam voltar para o Egito, começaram a amaldiçoar Deus, começaram a murmurar. Ela teve fé, não questionou e pediu por ela e pela sua família. Aí Josué 2,14. Aí eles falaram assim, ó, a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar, olha isso que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Lembra que eu falei que outrora Raabe havia mentido, né? Eu já mandei os homens embora, mas na verdade ela tinha escondido. Agora, ela começa a ser ensinada a ter princípios. Eles falaram assim, ó, a nossa vida pela de vocês. Se você não conta nada para ninguém que nós estamos aqui, nós vamos te salvar. Estava ensinando ela a ser leal, ser verdadeira, coisa que muitos deles lá não foram, entre eles. A própria irmã de Moisés, o irmão Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, ficaram com inveja, com raiva, começaram a falar mal. E eles ensinando, Raabe, se você for leal com a gente vai ser leal com você. Ela nunca foi ensinada a ter princípios. Agora, a fala dos espias era de princípios, de lealdade. E Raabe concorda com tudo que eles dizem. E aí Josué 2:15 e 16. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ela pegou uma corda, pendurou, falou, olha, eu vou ajudar vocês a descer até lá embaixo. E aí ela disse, ó, vão para aquela montanha para que os perseguidores não encontrem vocês. Ali eles não vão ter acesso, eles não vão atrás. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Aí, Josué 2:17 e 18. Os homens lhe disseram, ó, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando nós entrarmos nessa terra, você não tiver amarrado, eita, e aqui olha a simbologia, este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Ela pega uma corda, porque ela morava em cima, né? Jericó era uma cidade murada, e ela morava em cima do muro. Ela coloca uma corda para que eles descessem pela corda e corressem até as montanhas. Eles falaram assim, agora é o seguinte, para a gente lembrar, porque o muro era gigantesco, enorme, né? Quilômetros de extensão, você vai colocar um cordão vermelho amarrado. E lá de longe, quando a gente estiver na guerra e conquistando, a gente precisa ver o cordão vermelho para falar, ali é a casa da Raabe. E olha que profundo.
traz todo mundo da tua família dentro. Olha aqui para mim. Traz todo mundo da tua família para dentro da casa de Deus. Chama todo mundo da tua família para vir para a casa de Deus. Às vezes a gente convida as pessoas para ir para festa, para evento, para o shopping. Qual foi a última vez que você convidou alguém da sua família para vir para a igreja? Eles falaram assim: todo mundo que estiver aqui dentro da tua casa, nós vamos salvar. Já pensou se ela fosse egoísta? Ela vai falar assim: não, o negócio é só comigo, eu que sou bom, Deus tem um plano na minha vida, o resto vai tudo para os quintos dos infernos. Quer nem saber desse povo, essa família horrível. Ele falou: traz todo mundo da tua casa. Quem estiver aqui dentro da tua casa, vai ser salvo. Agora, cordão vermelho, o que remete a gente, hein? Com tanta cor. Olha o sangue de Jesus aqui simbolizado. Quem tiver a marca do sangue, será salvo. Que nem lá das pragas do Egito. Deus já estava falando antes, né? Precisava da marca do sangue. O anjo da morte ia passar, toda casa que tivesse a marca do sangue, ele ia pular e não ia morrer. Olha agora. Só ia ter, aquele muro gigantesco de extensão, só ia ter uma casinha com um lencinho amarrado, um cordão vermelho. Mas era ali que tinha salvação. Você viu como Deus é um Deus de simbologia e a gente às vezes lê e não percebe o cordão vermelho. E aí, Josué 2, 19 e 21. Qualquer pessoa, olha só, que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Ele falou: ó, você vai chamar todo mundo da tua família aqui dentro, mas quem não quiser ficar, ele é responsável pela morte dele. Está dando para entender que não sou eu nem você que salvamos as pessoas? Deus quer que a gente convide a obra, ele vai fazer. Ah, pastora, mas eu chamei meu irmão, ele se converteu, está desviado. Agora é problema dele, não é seu. Vamos fazer a nossa parte de chamar e de convidar. Quem tiver aqui dentro vai ser salvo. E se não tiver, não é responsabilidade minha, a salvação é individual. A nossa parte nós vamos fazer. Em contrapartida, olha o que eles falam. Se alguém morrer dentro da casa, a nossa responsabilidade vem para nós. Agora é com a gente. Por quê? Porque ainda que morto, viverá. E aí, olha aqui que ela não questiona, ela não pergunta, ela não tem dúvida. Ela fala assim: seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarra o cordão vermelho na janela. Ela não questionou. Por que cordão vermelho? Mas por que tem que fazer isso? E aqui eu vou falar, caiu a caneta aqui agora. Tem gente que demora para aceitar. Mas por que tem que aceitar Jesus? Jesus já está no meu coração há muito tempo. Mas por que eu tenho que batizar? Nossa, mas eu já venho na igreja, não sei onde está escrito isso. Eu fui batizada quando eu tinha 6 meses de idade. É muito questionamento para pouca fé, né? Porque quem tem fé não questiona, obedece. Ah, é para colocar o cordão vermelho na corda? É para já. Ah, é para trazer a família? Aí é com eles, se eles não quiserem ficar? Deu para entender que obediência não gera questionamento? Não, mas eu não sei, por que tem que ir na igreja todo domingo? Eu vou quando eu quiser, quem manda na minha vida sou eu. Isso mesmo, continua desse jeito rebelde. Os rebeldes não herdarão o reino dos céus. Ela não questionou nada. E eles assim, né? Gente, vamos dar uma palestra, vamos fazer um culto lá com esse povo nosso, que morreu um monte de gente murmurando, falando mal de Deus, brigando com Deus. E trazer gente que acredita só de ouvir falar. Raabe concordou com tudo e obedeceu. Deus entrega Jericó a Josué e lhe dá instruções que deveriam marchar em volta da cidade por 7 dias. E no 7º dia tinham que dar 7 voltas. E agora, olha só, todo o povo de Israel marchando 7 voltas na cidade. No último dia tinham que dar 7 voltas seguidas, e essa era a ordem de Deus. Aquela algazarra, aquele monte de gente, eles dando volta, sem saber o que Deus ia fazer. Que Deus tinha que colocar os muros por terra, mas não era para brigar, não era para lutar, não era para fazer nada. No meio daquela muvuca,
no meio daquele monte de gente, será que eles se lembrariam de resgatar a prostituta Raabe como haviam prometido? Aquele lencinho vermelho amarrado naquele muro gigantesco, que tinha 7 quilômetros de extensão? Josué 6, 15 e 17. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo de trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E aí olha o 17. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Aconteceu e ainda mandaram colocar na Bíblia. E aí olha o Josué continuando, 6, 20 e 22. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. E de repente o muro da cidade veio, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Na última volta, eles não sabiam o que Deus ia fazer, Deus derruba todos os muros. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas destruíram completamente tudo que havia dentro dela. Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, porque essa era a ordem de Deus. E Josué, o líder, que nem conheceu Raabe, mas os 2 espias falaram dela, disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vá à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Meu Deus do céu. Imagina eles contando para Josué o testemunho dessa mulher. E eu creio que isso deu até ânimo para Josué, porque ele fala: meu Deus, Deus é poderoso. Muitas vezes quem está conosco não crê. Olha aqui para mim, irmãos, se Deus precisar trazer gente de fora para glorificar o nome do Senhor, Ele vai fazer. Se o povo que está com Ele não quer, Deus levanta uma outra geração que vai adorá-lo. E aí Josué 6, 23. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Agora o povo foi esperto da família dela. E todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Agora, vamos ver do outro lado. A cordinha ali, o lencinho vermelho, eles dando volta. Imagina a Raabe e o povo dela falando: os israelitas chegaram. Uns, a rádio peão falando: imagina, você acha que eles vão conseguir conquistar uma cidade dessa? Olha o tamanho desses muros, nós somos fortes, potentes. E ela falou: esse Deus é poderoso. Não vamos sair ninguém daqui porque Ele vai fazer. De repente começa a ver ruído de muralha caindo. De repente começa a vir estrondo, barulho. E ela ali na expectativa. Até que chega um povo e resgata Raabe e toda a sua família. Eles se lembraram dela no meio de toda uma situação acontecendo. Olha aqui para mim. Nós temos um mundo inteiro gigantesco, tem guerra acontecendo lá na Ucrânia com a Rússia, tem guerra lá de Israel, está cheio de coisa, mas eu quero dizer que Deus vai se lembrar de te abençoar também. Tem muita coisa acontecendo no mundo, pessoas do mundo inteiro estão servindo a Deus, tem gente agora nascendo, tem gente morrendo, tem gente aceitando Jesus, tem gente indo para o inferno, tem de tudo, mas uma certeza nós temos: Deus vai se lembrar de mim e de você para nos abençoar. E aí, Josué 6, 24, 25. Os israelitas incendiaram a cidade, tudo que havia dentro dela, guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. De novo a Bíblia cita: Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe, dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Por que ela vive? Porque ela fez parte da genealogia de Jesus. Vou te provar agora. Mateus capítulo 1. Quem aqui já não leu a Bíblia? Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1. Aquele monte de nome que a gente não entende nada. Sim ou não? Tem um propósito. Vamos ver? Só que eu peguei só umas partes. Olha aqui, ó. Do 1, 5, 6. Deixa eu ver que esse aqui está até melhor. Vamos pegar esse aqui, ó. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha isso aqui.
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadebe, Aminadebe gerou Nassaom, Nassaom gerou Salmão, e aí vem Salmão, da genealogia de Davi, de Abraão, Isaac e Jacó, quer dizer, um israelita. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Tu acredita que a Raabe ainda casou com um israelita? Deus mudou a vida dessa mulher. Casou, de prostituta teve o nome escrito na Bíblia. Salmão, né, filho de Nasson, gerou Boaz. Quem foi Boaz? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Lembra da história de Ruth? Linda. Olha que coisa chique. A mulher parente da Ruth, agora ela... Nossa, viramos parentes? Uma filha de ninguém, a outra do nada. Deus une todo mundo que não tem propósito e dá um caminho, um rumo certo e certeiro. Olha isso aqui, ficou um monte de gente de fora, né? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Olha da onde ela foi se meter. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha aqui, Salmão, Boaz, Boaz filho de Raabe com Salmão, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Olha, a mulher ficou chique. E aí, olha aqui, passa mais nomes. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. O nome de Raabe está na genealogia de Jesus. Não viu nada? Não viu o mar vermelho abrir? Não viu o milagre acontecer? Não viu pão cair do céu? Não viu água jorrar da rocha? Mas ela falou, não preciso ver. Deus é poderoso e eu quero